Eu vou pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva e vamos acompanhar aqui o pensamento de Emmanuel, cujo título da mensagem é Entre o Berço e o Túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isto foi Paulo na segunda carta aos irmãos de Corinto, a pedir-lhes aqui reflexão sobre a importância das coisas na vida. E Emmanuel vai comentar assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Encontramos aqui, nestas mensagens de Emmanuel, um caráter de muita lucidez. E essa lucidez é que nos coloca num caminho de despertamento. As coisas do mundo chamam-nos muito a atenção. É aquilo que a gente vê. E os primeiros sentidos vão para aí. Então agora nós vamos orar. E vamos orar em conjunto. Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes e procurar aquilo que nós não vemos, mas as convicções do tempo, da experiência da vida, daquela fé inata ou agora construída, está em cada um de nós. Elevando os nossos pensamentos e procurando a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Não no madeiro. Vivo, luminoso, nosso irmão, sempre presente,
procuramos-te, Jesus, nesta manhã. Apesar das diferenças dos nossos motivos para aqui virmos, todos eles se desenrolam e vão ao mesmo projeto de vida, o nosso crescimento. A oportunidade bendita de estarmos na terra, sendo tu, Senhor, o orientador, não o criador, mas o orientador do nosso orbe. Vimos procurar a sintonia contigo, pois que sabemos que desejas o melhor para todos nós. E na paz desta manhã, dedicaremos alguns minutos de nossos pensamentos e emoções para conhecer um pouco mais sobre as coisas da espiritualidade que não vemos. Assim, Mestre querido, pedimos-te para que permaneças conosco, abençoando-nos a tarefa da manhã, que é de todos nós, para que muitos outros, mesmo aqui não presentes ou até desencarnados, beneficiem com as melhores emoções que cada um de nós possa oferecer. Procuramos a paz e, procurando-a, já estamos a vencer, passo a passo, para nos reencontrarmos com ela. Sê, Senhor, conosco nesta manhã, abençoando-nos a humilde tarefa. Alguém está vindo a casa pela primeira vez? Ainda já tinha falado. Espero que sinta à vontade. O ambiente é de estudo. Então, só para relembrar, já conhecemos a metodologia, nós vamos conversar sobre um tema e estamos à vontade para qualquer pergunta, se não entendermos. Portanto, este é um trabalho de todos, não é um trabalho só daqui, da nossa parte, é um trabalho de todos nós. Relembrando que este é um trabalho eminentemente espiritual, ou seja, nós vamos tratar de coisas práticas do dia a dia, questões culturais, é facto, mas todas elas levam-nos a uma perspectiva, que é da nossa melhoria enquanto pessoas. Conhecer os factos e as coisas da espiritualidade, qualquer um pode fazer. Qualquer um. Ter o desejo de aplicar na vida, também qualquer um pode fazer. Mas aí exige um pouco mais de esforço. Porque assimilar conhecimentos é fácil. Aplicá-los é mais difícil. Como aquele que está a aprender a fazer as primeiras telas de pintura, o que fazemos é procuramos conhecer as misturas das tintas, as suas composições, como é que funcionam, elas se relacionam de maneira diferente, se for óleo, se for grafite, seja lá o que for. E, entretanto, mesmo com os materiais e com o conhecimento, depois a aplicar na tela, já vai uma grande diferença. Então, a prática, a experiência e a vontade permanente e perseverante de construir essa nova vida em cada um de nós. Por isso, nós hoje vamos conversar sobre um tema. Eu só gostaria de reforçar aqui a mensagem. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão muito pequenino, Jesus usava essa imagem para ficar claro, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Olhando para isto, o nosso pensamento primeiro vai imaginar uma montanha. Não é isso que Jesus se refere, o seu fundo moral está presente em todas as suas mensagens. Portanto, a grande questão é, esta dificuldade é enorme, ela é gigante, mas se eu tiver fé, confiança, eu sei que vou conseguir alterar as coisas. Podemos dizer, mas aquela não se dá para alterar porque depende dos outros. Nós alteramos sempre aquilo que depende de nós. E o resto entregamos nas mãos de Deus. E é esta confiança, esta fé inabalável, que só pode ser constituída pela experiência da vida e pela inteligência sobre os processos. Inteligência não estamos a falar da capacidade cognitiva. Estamos a falar do conjunto de conhecimentos que nos permitirão, então, ter as nossas decisões bem embasadas. Então, esta fé é aquela que nos permite hoje estarmos em meio a algumas dificuldades no mundo, que muitos de nós diríamos que era a primeira vez, e não é, mas permite-nos estar pacificados,
fazer o que temos que fazer e estarmos pacificados. Com menos dificuldades, com mais dificuldades, depende de cada um, do momento que cada um está a viver. Mas a pacificação interior, como nós encaramos os processos, só depende de nós. Então é aí que aplicamos a fé. Muito bem. Então, nós estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito interessante retornarmos agora para estudar este livro, que é um livro terapêutico. Quando nós estamos a estudar o Evangelho e conhecer as mensagens do Cristo, muitas vezes esbarramos em palavras difíceis ou conceitos que estão aplicados na mensagem do Cristo, que é dos apóstolos. Para quem gostar do Antigo Testamento, também o será. E depois não aplicamos a visão espiritual sobre as coisas. Como aqui, por exemplo, na questão da fé, eu aplico a questão sobre a montanha. Não é a montanha. É o conjunto de dificuldades que nós encaramos e que nos deparamos, precisamos vencer. Então, o que é que faz o Evangelho? O mesmo Evangelho do Cristo, dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos e das cartas e por aí adiante, o que é que faz? O Evangelho segundo o Espiritismo apanha o mesmo material, só que em vez de ordem cronológica ou separado por livros, o que faz é pega por temas. Então, a questão é temática. Neste caso, nós, neste capítulo 21, estaremos a tratar ali de haverá falsos cristos e falsos profetas, que foi um dos momentos das afirmações do Cristo relativamente àquilo que se previa para o futuro diante daquilo que estava ali a ser preparado para a humanidade. Ora, então, este capítulo está constituído com estes itens. Então, conhece a árvore pelo fruto, a missão dos profetas, os prodígios dos falsos profetas, não creais em todos os espíritos. Toda esta primeira parte são considerações de Allan Kardec. Depois, instruções dos espíritos. Nas mensagens recolhidas, que Allan Kardec entendeu que aquelas estariam mais direcionadas para este tema, então, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro espírito, do verdadeiro profeta, perdão, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Ou seja, neste caso já são os espíritos que nos trazem estas mensagens. Muito bem. Dito isto, e antes de avançarmos para o tema, é importante que nós tenhamos a seguinte noção. Nós estamos em 2021. Portanto, já se passaram 20 séculos destes momentos em que Jesus esteve na Terra. Allan Kardec escreve, e muito bem, meados do século XIX. Portanto, o que nós vamos fazendo com estes conceitos sobre a ótica espiritual é perceber onde é que nós aplicamos no dia a dia. Porque se me disserem assim, olha, eu gostaria de falar sobre profetas, cá entre nós, não é? Eu não vou sair domingo de manhã para falar sobre profetas. Não é? Bastaria ir ali ao nosso primo, agora o Google, e veríamos uma série de conceitos muito interessantes. Ora, sendo este um trabalho espiritual e com um fim de melhoria, então vamos aplicar os conceitos que vamos ver agora para nós. Então vamos ter a questão dos profetas na Terra, e podemos falar um pouco sobre aqueles que viveram e antecederam a mensagem de Jesus, e até alguns que vieram depois. Depois, os profetas na espiritualidade, que é outra coisa, normalmente não se atua muito nesse tipo de pensamento, mas quando estudamos esse capítulo, vemos que a espiritualidade insiste nisto. E depois o próprio conceito, que este é o mais importante para nós, sobre que tipo de profecias, quem são os profetas fora daquilo que se chama individualidade. Nós não vamos tratar objetivamente da mensagem espiritual que trata dessa perspectiva, mas nós precisamos tê-la. E conforme formos conversando, vamos trabalhar isto. Eu sei que agora não há dúvidas, não há nada. Porquê? Porque eu estou apenas a lançar a ideia daquilo que vamos estudar a seguir. Então, umas vamos ver mais rapidamente e outras vamos atentar mais ao detalhe. Está bem? Então, vamos falar sobre a questão dos profetas. Porque, lembrando que é o Evangelho do Cristo sob a ótica espírita. Então, a árvore que produz, isto é a mensagem que está registrada, neste caso por Lucas,
das afirmações de Jesus. Lembrando que Lucas, não conhecendo Jesus, e isto foi-lhe dito, e ele aplicou isto no Evangelho que conhecemos como Evangelho de Lucas. Então, o que Lucas escutou daqueles que ele entrevistou, sobre o que Jesus disse, foi isto que Cristo lhe disse: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Por que esta mensagem de Jesus está ligada aos profetas? Porque é a lógica daqui. Cada um vai transmitir aquilo que estiver no seu íntimo. E Allan Kardec mais à frente vai explicar a questão do profeta em si. Então, não vamos entrar ainda muito nesse detalhe. A questão aqui é que isto serve para o estudo de hoje, o que são os profetas, a qualidade dos profetas, e Jesus está aqui a dizer a respeito da origem. Qual é a fonte? Se a fonte for boa, vamos ter coisas boas. Se a fonte não for boa, vamos ter coisas más. Não deixa de ser um profeta. Mas é que esta mensagem de Jesus ultrapassa a questão só do profeta. Então, não vamos deixar isto assim só para esta questão, vamos passar isto para a nossa vida, para a nossa autoavaliação. O que é que nós semeamos à nossa volta? Eu, quando estou no meio profissional, como é que eu interajo com as pessoas? O que é que eu transmito? Confiança, esperança, rispidez, seja o que for. E no meio familiar? Lembrando sempre que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Eu, no cotidiano, eu respeito as pessoas que aparentemente nos servem. Nós, quando servimos, respeitamos aqueles que estão a buscar o nosso serviço. É um estado de consciência em que nos permite perceber que nós encarnamos. Nesse processo reencarnatório temos um objetivo de desenvolvimento e crescimento. E reparem, são coisas que nós não vemos, mas são os nossos verdadeiros tesouros. São as nossas relações. Como nós nos relacionamos com o próximo, em que circunstância for. Nós não vemos. Mas quando nós desencarnarmos, tudo, mas absolutamente tudo que nós possuímos, temos, o que não é verdade, nós usufruímos apenas, não somos donos de nada, mas no conceito da vida nós temos, no normal, tudo isso ficará. Então, aonde é que eu estou a investir o meu tempo e a minha forma de sentir? Como é que eu me relaciono com o próximo? Ora, isto é apenas para reflexão. Ninguém está aqui a dizer que nós somos maus, somos bons. É apenas para que reflitamos. Quando nós estamos invigilantes e as coisas acontecem, nós nos revelamos. Eu falo por mim, ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós nos revelamos. Mas se, pela experiência da vida, nós tornamos-nos mais vigilantes, quando percebemos que vamos entrar numa situação mais ou menos difícil, o que fazemos? Preparamos-nos. E agimos em conformidade com aquilo que queremos ser. Mas, em boa verdade, ainda precisamos de algum ajuste para não nos comprometermos e agirmos como um homem velho. Então, aqui passos e trabalho a ser feito. Muito interessante quando as pessoas dizem assim: eu sou mesmo assim. Eu tenho o coração na boca e eu falo aquilo que me vem à memória. Né? Ou aquilo que me aparece. E nós traduziríamos isto como falta de educação. Não significa que nós não devamos dizer o que temos que dizer, porque devemos fazê-lo. Porque se é verdade e entendemos que é verdade, devemos fazê-lo. Mas sempre respeitando o próximo. E eu não falo no tom, não falo nada disso. A lógica é, não vamos anular o que nós somos, mas vamos nos educar porque estamos em sociedade. Eu vou fazer aqui uma ponte. Nós encarnamos e temos necessidade uns dos outros para que nos ajustemos nos comportamentos.
E aí vamos levar isto, agora eu vou brincar e falar sério, né? Vamos levar isto para o casamento. Quando temos uma relação a dois, um compromisso a dois, é para que nós nos ajustemos. Não é para que o outro se ajuste ao que eu sou. É para que ambos se ajustem. Quando se fala, e Allan Kardec trata desse tema, quando há o casamento, qual é o seu fundamento? Para que serve? É para que nós evoluamos. Se não houver o compromisso, o que acontece é que recrudesce o quê? O nosso egoísmo. Recrudesce o nosso egoísmo. Isto é de forma genérica. Há aqueles que têm as suas missões, os seus compromissos. Nada disso. Não é isso que nos referimos. Diga, na relação a dois, o compromisso assumido faz com que cada um se ajuste. E quando não se ajusta, o que acontece? Problemas sérios, problemas graves. E que podem ser maiores ou menores, dependendo daquilo que a gente tirar do tesouro do nosso coração. Então, todo esse processo em que nós estamos aqui encarnados implica melhorias constantes. Então, o que estamos a pedir, e aquilo que procuramos também fazer, e julgamos que é por isso que estamos aqui nesta manhã, é refletir sobre cada ato nosso, quer no lar, fora do lar, e perceber porque é que nos relacionamos. Para nos melhorarmos. E esta análise, autoanálise que fazemos é para perceber o que é que estamos a distribuir. Quem somos em boa verdade. Então, repara, não estamos a falar ainda dos profetas. Por quê? Porque esta mensagem do Cristo vai para além da questão dos profetas. Ok? Alguma questão? Estejam à vontade. Um de cada vez, calma. Não se engalfinhem. Muito bem. Está aqui Jesus a nos deixar uma mensagem profunda. Jesus, quando estava ali a falar para os seus discípulos, ele está a dizer-lhes isto e cada um começou a pensar, como nós começamos aqui nesta manhã. É verdade, o que eu... Né? Como é que está o meu bojo? Né? Como é que está aqui o meu coração? Está a produzir coisas boas? Bom, a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que eu tenho falado? O que eu tenho transmitido para os meus semelhantes? Não é para, às vezes, se a coisa não está a correr bem, para ficarmos chateados. Nada. É só para despertar. É melhor mudar. Ou então, olha que bom, eu tenho falado isto, aquilo, outro. Fantástico. Ok? Simples. Muito simples. Depois, ainda Jesus. Agora, numa perspectiva mais direcionada para as questões mediúnicas das comunicações, então, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Ou seja, ladrões, né? Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Então Jesus está logo ali a dar uma orientação. Vai conhecê-los não por aquilo que eles se apresentam, ou qualquer espalhafato, ou mecanismos de esoterismo e por aí fora. Não. É pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Esta conversa é a mesma que Lucas registrou ouvindo os outros companheiros, e Mateus escreveu diretamente aquilo que ele se apercebeu daquela mesma conversa com o Cristo, acrescentando outros detalhes. Ora, por que ele diz aqui, né? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de peles? Porque era um cotidiano. Então, o que é que diziam? Diziam assim, eu sonhei que, Deus disse que, e as pessoas, como não viam, né? Tem a ver com a mensagem também, as pessoas não viam, acreditavam. E bastava que se acertasse numa coisa ou outra, já se ganhava ali fama. Por isso é que volta e meia a gente ouvia assim, mesmo Nicodemos, o doutor da lei, a dizer para Jesus, nós sabemos que és profeta, mas não como os outros. A diferença. Ou seja, isto era muito comum, esta questão das profecias. Então Jesus estava a dizer para eles, olha, cuidado com aquilo que vocês escutam. Vê primeiro o fruto. Ou seja, reparem ali atrás, só sai
da boca aquilo que tivermos no coração. Então aqui já começamos a pensar, mas por que Jesus diz isso? Lembrando sempre que tudo que Jesus dizia tinha um sentido. A gente até pode não perceber, pode achar, como já ouvi dizer que é uma lenda, pode achar isso tudo, mas a verdade é que estas mensagens são muito mais profundas do que a gente imagina. E aqui vamos daqui a pouco mudar a questão do profeta. Até aqui tudo bem? Okay? Ou seja, é um reforço da outra com esse detalhe. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada. Ninguém está a dizer que a pessoa vai morrer e por aí fora, não. É que esses frutos morrem por não ser verdade. Agora, se nós quisermos estar à procura de frutos que não são verdadeiros, também é um despertar no tempo de cada um de nós. Atenção, isso não é dizer que está tudo errado. Não, as coisas estão certas, no lugar certo, e cada um de nós abre os olhos ou não para estas questões. Depois daquela passagem que foi citada por Mateus, continuamos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a maldade por aí fora, a caridade de muitos esfriará. Olha que interessante. Nós, às vezes, perdemos tempo a falar e a reclamar das coisas ruins. Se nesse tempo estivéssemos a fazer coisas boas, tudo estaria bem, né? É natural. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Está em Mateus. Detalhe, atenção às traduções, porque eu não acredito que Jesus tivesse a dizer, não é? A chamar-se de Cristo. Okay? Mas são as traduções, era na altura, vai se modificando. Algumas coisas vão sendo ali alteradas, mas o facto é que isto está em Mateus capítulo 24, também em Marcos capítulo 13, com algumas pequenas alterações. Então Jesus aqui está a dizer, olha, virão alguns falar em meu nome. Provavelmente ele não se terá chamado de Cristo, obviamente. Porque um profeta não se anuncia, é o mundo que o anuncia. Okay? Essa é uma das características que vamos ver mais à frente. Então, aliás, nem sei se conseguimos ver hoje. Na lógica, né, o que Jesus está a dizer é que muitos tentarão seduzir, mas o que é que nós temos que observar nessa sedução? Exatamente, é o tema mesmo. O que é que nós temos que observar? Se é verdade ou não. Se é verdade ou não. E como é que a gente percebe se é verdade ou não? Dentro da mensagem que nos for dada. Ok. Pela referida razão. Ok, o princípio da razão, temos que usá-lo. Mas dentro daqui também da mensagem, o que é que nós temos que observar? Usando essa metodologia, Francisco. Qual é o fim? Qual é o fim? Já sabe quem falou? Foi de Deus? Não. Como é que se chama? Rodolfo. O fim, ou seja, é um bom fruto? É um mau fruto? Isto produz paz? O que é que isto produz? Ok, sim senhor, então venha. Pelo menos essa. Depois vamos ver o resto, não é? Mas é por aí. É observar o fim das coisas. Qual é o seu objetivo? É bom ou é mau? E aí já reconheceremos se vem do Cristo ou não. Porque a outra coisa que é curiosa. Se nós dissermos assim, olha, a presença de Jesus está aqui. Eu estou a dizer que Jesus, fisicamente, ou o Espírito de Jesus está aqui? Não, a sua referência. Até podem ser seus mensageiros. Podemos chamar de ministros. Podemos chamar de anjos, arcanjos, como quisermos. A nossa vontade de fazer aquela proposta do Cristo na nossa própria vida é a presença de Jesus. Um filho que represente o seu pai em determinada cerimônia, seja como for, se transmitir os valores do seu pai está lá. E é assim que funciona. Né? Então, é esta perspectiva, quando se fala é o Cristo, não, pode não ser Jesus. Na sua unidade. Mas é perfeitamente a sua mensagem. Por isso é que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E daí as pessoas confundiram, pensaram, Jesus é Deus. Né? Quer dizer, quiseram confundir, para sermos francos, e essa é a verdade, o Concílio de Niceia 323 é o que está. Né? As pessoas não acreditavam naquilo, mas foram obrigadas a assumir esse papel.
Então, quando Jesus diz somos um, não é pensamento. Eu sinto que aquilo que eu vos desejo, é Jesus dizendo, é o mesmo que o Pai vos deseja. Os ensinos que eu vos trago são aqueles que vos vão aproximar do Pai. Então, isto simplifica a nossa relação com o Cristo. Até aqui tudo bem? Simples. Tem um segredo, não é? A vantagem é esta, não é? É que as coisas vistas do ponto espiritual são muito simples. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos ver o pensamento de Allan Kardec, mas no primeiro momento, esse não vamos demorar muito, é sobre o conceito do próprio profeta. Tudo bem? Então vamos lá. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Não eram. E é fácil perceber porquê. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, o que é o Evangelho? O Evangelho é a Boa Nova, estamos a falar da época do Cristo. Não nos reportamos antes disso. No conceito evangélico, é esta missão de instruir os homens e de lhes falar de coisas ocultas. Profeta. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Por quê? Porque vai informar sobre coisas ocultas e vai trazer essas mensagens espirituais. Mas não precisa fazer predições, coisas do futuro. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Ou seja, coisas ocultas. Eles não sabiam o nome das pessoas, Jesus até o sabia, né? Então o que eles queriam era testá-lo. Não era nenhuma predição. Era para dizer quem era quem estava a fazer ali. Ou seja, exigiam aquilo. Bom, sem comentários. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação. Providencial, uma coisa divina, ou seja, que foi importante que acontecesse, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então lembrar que o profeta trazia coisas da espiritualidade, informações ocultas, mas nesse caso não falava sobre o futuro. Então, com o tempo, hoje, quando se fala em profeta, atribui-se também essa capacidade de apontar coisas do futuro. Até aqui tudo bem. Passou o profeta? Alguma questão? Eu só queria fazer a referência, porque eu passei naquela parte em que Allan Kardec está a explicar aquela passagem com Jesus, só para não deixar passar em branco, nós não nos apercebemos muitas vezes do que Jesus sujeitou, sendo quem era, para nos ajudar. Não é a questão da agressão física, porque esta passará, mas sujeitar-se à nossa perfídia, à nossa total ausência de respeito pelo semelhante. Um tempo bastante endurecido. Hoje acontecem coisas dessas, acontecem, né? Acontecem. Mas faz parte ainda do nosso processo, vamos vencer isso tudo. Mas Jesus também se sujeitou a essa nossa mesma perfídia. Tudo para nos ajudar. Não esteve ali a sofrer só porque esteve a perder o seu tempo. Não. Deixou-nos sempre uma mensagem. Apesar daquilo, respeitou sempre, cumpriu, orientou, curou, salvou, manteve-se sempre firme até ao final. Como dizia na primeira mensagem, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus perseverou até ao fim, e no alto do madeiro, depois daquilo tudo, o que é que ele fez com aquelas pessoas que fizeram aquilo tudo? Não era só como estavam a gritar? Pediu perdão deles. Exatamente. Pai, perdoa-te, eles não sabem o que fazem. E sai livre. Se ficasse magoado, não seria o Cristo, naturalmente, né? Mas ficaria preso. Como perdoou, libertou-se. Muito bem. Passada esta questão, diretamente dos profetas, levantar-se-ão, e aqui Allan Kardec vai fazer comentários sobre isto, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar.
a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Como lemos ali atrás, Allan Kardec reforça esta ideia. Mas aqui vai falar sobre esse conceito. Ele diz assim: estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Ou seja, coisas diferentes que o vulgo não consegue fazer. Na acepção teológica, nas questões de falar sobre, estudar sobre Deus, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las. Deus pode derrogar as leis. Detalhe, se lhe apraz. Ora, o simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Para além de dizer que se Deus derrogasse alguma de suas leis, é porque as leis não eram perfeitas, se não eram perfeitas, ele não seria Deus. Portanto, não há nada que esteja fora das leis da natureza. Então, há um processo mediúnico de materialização. Isto é sobrenatural. Não, não é, faz parte das leis da natureza. Nós não as conhecemos ainda, estamos a conhecê-las, já há muitos estudos e por aí fora, mas é uma realidade. É da lei da natureza. Não há derrogações da lei da natureza. A própria ciência, a cada tempo e de tempos em tempos, o que faz é, olha, uma teoria nova que vem derrogar ou derrubar uma anterior. É algum prodígio? É algum milagre? Não, era da lei da natureza, nós não conhecíamos. Conhecemos um facto novo que vem, não às vezes colocar em causa, mas até complementar ou abrir o leque de outras opções. Então, recordando aqui, levantar-se-ão falsos cristos, isso é uma mensagem, isso já é uma profecia do Cristo. E falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ok? E continuando no mesmo pensamento, ele diz: se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. E agora vamos ver a seguir. Então, se Jesus diz que viriam enganar e fariam prodígios e coisas assim muito fora do comum para poder seduzir, o que acontece é que nós tiramos uma ilação, e Allan Kardec faz esta consideração, que coisas diferentes qualquer um pode fazer. Vamos imaginar, para quem conhece um pouco mais, uma questão, por exemplo, no fenômeno de efeito físico, né, que se vem a realizar. Por exemplo, levitação. Há vários registros e por aí fora. E se virmos um processo desse, aquela pessoa é maravilhosa. Não é. Ela pode ser, mas necessariamente não é. Por quê? Porque fenômenos desses, Jesus diz, qualquer um pode fazer. Como é que nós vamos distinguir se esses fenômenos podem levar a uma coisa boa ou não? Como é que nós vamos distinguir? Eu vou dar uma dica. Tá aqui. Mais ou menos aqui. Tcharam! Qual é o objetivo? Repare, Jesus já estava a dizer, até para nós espíritas, não se deixem enganar. Agora eu vou para um mais fácil. Recebo um livro. E coloco que é espírita. Gente, este capítulo, nas mensagens dos espíritos, leiam, porque nós não vamos ter tempo hoje. Leiam. É impressionante. Os espíritos dizem com toda a clareza, se aquele que utilizar destas letras para se vangloriar, logo, não interessa. Então o que é que nós vamos olhar? Vamos olhar o fruto. Isto é bom? O livro é crítico aos outros? Ou é uma proposta de melhoria, de crescimento? Eu estou a falar para nós espíritas, né? Aqueles que já estamos há mais tempo. Ou seja, observar quais são os frutos que ali se tira.
Então há livros espíritas, ou ditos espíritas, que até os podem ser, né? Que podem não ter qualidade. Há, e só depende de nós observar. Okay? E depois vamos ter aqui uma questão curiosa, que muitos de nós vamos fugindo às vezes, porque fantasiamos demais. Só porque a pessoa é médium, achamos que a pessoa é boa. Ou se é médium e faz uma coisa, aquela coisa é boa. Calma. Vê o fruto. Estejamos tranquilos. Confiemos no nosso bom senso, ou pelo menos trabalhemos para ele, não é? Onde é que nós estávamos agora? Passei tudo para trás, não foi? É? Ok. 4, 5. Muito bem. Então o que é que vai fazer aqui Allan Kardec? Ora, se Jesus disse que vão surgir profetas, né, e que alguns enganarão, então vamos procurar um sentido racional para isto. Porquê? Porque se nós olharmos para a profecia apenas como coisas diferentes e darmos todo o valor e dizermos amém, não vamos a lado nenhum, não crescemos, ficamos a depender dos outros, né? Transformamos-nos em gurus do próximo. Muito bem. Então, para o vulgo ignorante, o ignorante é aquele que ignora, não é nenhuma ofensa, não é? Para o vulgo que desconhece, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Derrogação das leis de Deus. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos factos sobrenaturais se restringe à medida do que a ciência se alarga. A ciência alargou-se, percebeu o conceito, já não é sobrenatural. Mas isto para dizer que, para nós espíritas, desde o primeiro momento, nada é sobrenatural. Tudo o que acontece está nas leis da natureza. Podemos não conhecê-las. Tudo bem? Olha, aquilo é impressionante. Pode nos impressionar, sim, porque é uma coisa diferente do vulgo. Agora, não é milagre. Aí a pessoa começou a andar ali, que é um milagre. Não há milagre. O milagre, no conceito poético, romântico, sim senhor. O nascimento de uma criança é um milagre. O desabrochar de uma flor, gente, pensem nisto, é um milagre. Como é possível que aquelas células consigam abrir-se depois em conjunto para buscar a luz solar, embelezar-se para atrair as abelhas, seja como for? Isso é um milagre. Mas não é milagre na derrogação das leis. As leis é que são divinas e nós não nos apercebemos disto. São impressionantes. Todas elas maravilhosas. Mas como esses nós já tomamos como dados adquiridos, não nos reparamos que é um milagre. Agora, aquilo que desconhecemos para nós é uma coisa diferente e nós acabamos por valorizar e dar crédito a terceiros sobre coisas que não estão comprovadamente em cima da mesa. Ou seja, a sua moral. Porque fazer coisas diferentes qualquer um de nós pode fazer. Agora, a aplicação moral e perceber se aquilo é positivo ou não depende do nosso próprio crivo. O que é que nós queremos. Então, conforme a ciência se alarga, já não há essas coisas. Okay? Já não há aqui misticismos, nada disso. A vida é muito simples. E eu agora vou fazer uma coisa que pode parecer um contrassenso, né? Para quem estiver depois a ver e ficar gravado, né? Ou para quem não conhecer essas coisas. E nós vamos dizer assim: por credibilidade daqueles que escrevem, por racionalidade, por crescimento didático do conhecimento sobre as coisas da espiritualidade, eu posso afirmar, sem problema nenhum, de que na espiritualidade há cidades autênticas, organizadas, inclusive com transportes públicos e por aí fora. Qual é a primeira questão? Vão me internar. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Primeiro, é uma coisa que nós só vamos descobrir se é verdade ou não quando partimos para o lado de lá. Detalhe, eu já descobri. Porque utilizo da minha racionalidade para compreender quer a estrutura que me faz chegar a esta afirmação. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, estou perfeitamente à vontade. Mesmo. Agora, para quem não conhecer, gente, nós somos, assim, meio loucos, não é? Não é? Eu, pelo menos, pensaria isto. Repare, já falamos um pouco sobre isso, mas mesmo a questão da reencarnação. Falar sobre reencarnação, para nós, é falar como se estivéssemos a falar de negócios, não é? Problemas administrativos, uma coisa para nós absolutamente banal.
Mas para a maioria de nós ocidentais, meu Deus, nem dá para começar a conversa. Normal. E vamos ficar chateados com isso, aborrecidos com isso. Nem pensar, porque o que é que importa? São os bons frutos. E eu posso não saber coisas da espiritualidade, mas ser uma pessoa de bem. Ótimo. Não tem problema nenhum. Ah, mas se eu for uma pessoa de bem e conhecer as coisas da espiritualidade, melhor ainda. Porque nos momentos de dificuldade, eu sei o seguinte: Deus sabe. E se está a acontecer, eu necessito que isto ocorra. Agora, o que é que eu vou fazer com isto? Agora, não tendo esse conhecimento, as coisas podem às vezes tornarem-se mais difíceis. Mas se perseverar até ao fim no bem, não tem problema nenhum não conhecer. Tudo bem? Amigos como dantes? Ninguém se aborrece? Não? Alguma questão? Muito bem. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudopoder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito. Quando vamos descobrir como é que se faz, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Os aproveitadores. Como é que normalmente se domina nestas questões da mediunidade? É o medo sempre, mas isso já vem da religião há muito tempo, né? Não é da religião conceito, né? O conceito é bom. Religiosidade. Eu digo das organizações religiosas aplicando o medo sobre a vida do indivíduo, dizendo que se ele não fizer aquilo, o demônio veio buscar em casa, então as pessoas com medo agem conforme pretendem os outros. Não é aqui este o processo que nos interessa. Interessa que se nos esclarecermos, o único domínio que vem sobre nós é a da verdade. É da pacificação interior, fazer o que tem que ser feito. Não são os outros que dizem assim, olha, você tem que fazer isto, isto e isto, os rituais, e joga por trás do braço, e faz não sei quantas rezas, e isto e por aí fora, porque sabemos que são coisas exteriores. Tem algum problema nós rezarmos? Nenhum. Depende do quê? Da intenção. Aí eu vou rezar 30 Pai Nossos que é para obter aquilo. Detalhe, eu até posso obter aquilo, mas foi para os 30 Pai Nossos, foi pela vontade de ter aquilo. Agora, esta necessidade, se for para uma coisa boa, não tem problema nenhum, mas o nosso amadurecimento vai fazer com que nós nos apercebamos no tempo que nós não precisamos de mesinhas. Nós somos seres unos, integrais, filhos todos de um mesmo Pai, que é Deus. Portanto, nós podemos não ser donos do mundo, mas somos filhos do dono. Tudo é nossa responsabilidade. Somos herdeiros, todos, sem exceção. Por isso, não precisamos depender de rituais de terceiros para que a nossa vida corra bem e que a nossa vida seja bem vivida. E o bem vivida não é os prazeres mundanos, não é isso? Bem vivida interiormente. Podemos ter prazeres do mundo? Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, não viver em função deles. O facto de operar, estamos a falar dos profetas da modernidade, né? O facto de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Depois vamos ver ali a última frase, né? Que é o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Detalhe. Ou, como ele diz, a aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais. A mediunidade. E agora quero ver o pessoal que está aqui no estudo, né? A mediunidade, ela é física ou é espiritual? É que é difícil. Gente, então vamos lá. Eu sei que não é fácil. Né? A mediunidade, ela é física, com fins espirituais.
dessa ligação com a espiritualidade, mas ela é física, é uma capacidade orgânica. Agora, cada um vem com essa capacidade de acordo com os compromissos que assumiu, ou com as missões que abraçou. Raros são aqueles que têm as missões. A maior parte de nós tem compromissos. Ou seja, necessidades de vivenciar a mediunidade de forma a aplicá-la em favor do próximo, muitas vezes com muitas renúncias. E esse é que é o processo e o projeto da questão orgânica para o médium. Ou seja, vem com essa característica por uma necessidade. Okay? Ora, então peraí. Se é uma necessidade do espírito, se a mediunidade em si ela é física, ela é orgânica, então não depende do caráter moral do indivíduo. Eu posso ser médium e fazer muito mal. Posso trazer mensagens enganadoras. Posso prejudicar o próximo, quer com a própria vontade direcionada, que é uma dificuldade que a maior parte de nós tem, quer deturpando as mensagens espirituais ao nosso bel prazer. Posso. Posso. Devo? Não. Tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Agora, também posso fazer o bem. Claro. Qual vai ser a minha regra de sintonia? É pelos frutos. Este capítulo aqui, atenção que estamos a falar do Evangelho segundo o Espiritismo, não estamos a falar do livro dos médiuns. Mas todos nós, na condição de médiuns que somos, devemos ler esse capítulo. Ao detalhe. Mas mesmo ao detalhe. E para aqueles que lidam com a mediunidade, com essa relação com este processo e com médiuns, também devemos ler. Para que tenhamos coragem de assumir que as mensagens devem levar um crivo de razão e de bom senso. O que acontece com a maior parte de nós é que, apresentando ou recebendo alguma informação que vem de um médium, seja escrita, seja por uma pintura, seja psicofonia, seja materialização, seja o que for, de efeitos físicos ou não, nós rendemos-nos. As pessoas dizem amém. Eu posso vos dizer o seguinte, foi a coisa de 2 anos atrás, e como está filmado, quem sabe do que estou a falar. Veio uma pessoa fazer uma palestra, uma não, várias, e todas as palestras, por aquilo que me foi dado a perceber, eram a falar mal dos espíritas. Espírito é isto, espírito é aquilo, não sei o que mais, nós estamos sempre a deitar para baixo. E tudo aquilo que eu me apercebi, dos relatos, ainda bem que eu fui ver, não era preciso, o que é que notamos? Que havia um processo de perturbação de ambiente. Ora, nós estamos aqui num ambiente em que queremos espiritual e superior, é esta a lógica. Ora, o que é que acontece? No final das apreciações, o que é que a gente ouve? De pessoas como nós. Atenção, nós também nos enganamos. Não é? Assim, foi uma palestra maravilhosa. E eu disse, mais do conteúdo, sempre o mesmo. Então o que é que nós vemos? Vemos que, por o palestrante ser médium, por ter ou não livros, as pessoas abraçam aquilo como verdade. E o nosso crivo? E os nossos valores? E aquilo que nós entendemos de pacificação interior relativamente ao próximo e que vamos buscar nas mensagens de Allan Kardec, no exemplo profundo e nas orientações do Cristo. Aonde é que estão? Gente, nenhum de nós aqui que somos poucos, é melhor do que o outro. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém. Todos nós estamos a abraçar um processo de crescimento. Todos nós temos dificuldades. Temos embaraços com os nossos próprios comportamentos e valores. Todos, sem exceção. Bom, se alguém aqui não tiver, qual é o meu conselho? Que usemos um fato assim, mais largo, que é para não amassar as asas. Está bem? Que é para podermos voar à vontade. Aqui não há anjos. Todos nós temos defeitos, se não também um detalhe. Não estaríamos na Terra ou seríamos grandes missionários. Está bem? Então, todos nós temos as nossas dificuldades. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Então, se um médium consegue fazer coisas impressionantes, são impressionantes para quem não conhece. Para quem conhece, são coisas do vulgo.
Então qual é o nosso objetivo, inclusive nesta manhã? É buscar as coisas morais. Foi por isso que, no fundo, nós viemos. Porque a nossa moralidade é que vai gerir as nossas relações. Não são os conceitos de predições e milagres. Ninguém aqui faz milagres. É mais ou menos isto. Eu não sei se é bem um agradecimento conjunto, se é um desabafo, não sei bem o que é. Mas eu quero vos dizer isto com todas as letras. De cada pessoa que adentra aquelas portas, nós somos gratos. Todos nós. E todos nós devemos ser. Por quê? Porque isso é que constitui a casa. A seguir, as pessoas dizem assim, olha, agradeço, as coisas melhoraram muito, eu não sei o que aconteceu, foi uma coisa assim, lançada. A gratidão, ela é boa. Mas o que nos importa, e que nós devemos perceber, é que foi a própria pessoa que fez por ela mesma. Porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, os benfeitores, Jesus e Deus podem querer que eu me modifique. Vão me dar tudo para que aconteça. Mas se eu não o fizer, nada vai acontecer. Então essa perspectiva, que as portas se abrem, nós descobrimos, conhecemos coisas novas e temos novas ferramentas, mas somos nós os artífices da nossa própria mudança. E aqui é que está a nossa gratidão a Jesus. Porque Ele veio para nos abrir esses caminhos. Claramente, isto não é da boca para fora. Jesus, quando chega, Ele chega num ambiente tão difícil, e então Ele alertou-nos para diversos comportamentos, e reparem, inclusive sobre estas artimanhas, em que nós nos enveredamos durante séculos, através do medo, dos fetiches, das mesinhas e por aí fora, entregando o nosso futuro e os nossos compromissos na mão de terceiros. Quando o que está claro é que nós somos filhos de Deus e não precisamos de intermediários para nada. Agora, podemos nos apoiar, buscar auxílio. Olha, por exemplo, este manancial de mensagens livres dos nossos conceitos imediatistas, uma coisa elevada. Sim, buscamos, sem dúvida. São esses instrumentos de amizade, como ninguém abandona ninguém, quando há amor verdadeiro. Não é? Então aqui, a lógica não é dizer que nós não precisamos uns dos outros, mas não dependemos dos outros para evoluir. Vamos buscar instrumentos entre nós, de auxílio, mas depender, não. Então assim, olha, eu não tenho ido à casa espírita, estou me sentindo mal. Detalhe, não é porque não é a casa espírita. É porque o padrão emocional, os valores ainda não estão bem sedimentados e eu não consigo o equilíbrio que deveria ter. Aí a casa espírita não pode fechar. Gente, a casa espírita, antes do século XIX não havia casa espírita. Né? E o que era da humanidade? Então reparem que aqui são processos de evolução. Está bem? Então os profetas, sim senhor, têm o seu trabalho por aí fora, mas nós temos que ter o crivo da razão e observar se os frutos são bons ou não. Dúvidas? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Estejam à vontade. Ok, não se engalfinhem. Tudo bem? Ok. Então nós vamos encerrar aqui a nossa reunião dizendo-vos que, aqui posso falar em nome da direção, estamos muito felizes com este retorno e esperar que daquilo que estivemos a conversar nós saiamos mais fortalecidos, mais convictos daquilo que somos, das nossas capacidades, do poder que nós temos para mudar o nosso entorno, o nosso lar, o nosso local de trabalho, as nossas relações, seja como for. Mas somos nós os responsáveis por isso. Vamos buscar instrumentos? Vamos. Vamos. A leitura, a prece, buscar essa ligação com Deus, que é o que vamos fazer agora no final do trabalho. Muito obrigado a todos. Vamos fazer aqui. Ainda tem uma chance de fazer alguma pergunta.
como não vamos ter o passe individual, este passe é coletivo, é um momento importante. Cada um de nós agora vai abrir o coração. Não há tensões, preocupações externas, porque este é o nosso momento agora. São 5, 10 minutos, o que seja. Somos nós, com os nossos benfeitores, com o nosso anjo da guarda, com aqueles que tutelaram a nossa vinda à Terra. É a nossa ligação com Deus. Estamos em paz. Este é o momento para receber. E quando pacificados, tranquilos e serenos, estaremos em condições de pacificamente pedir. Mas pedir como quem agradece, sabendo que as nossas solicitações, tendo um cariz correto, uma orientação elevada, já são atendidas. Nós vamos reforçar a vontade, doar em boa verdade, para que essas coisas que desejamos aconteçam, também com a nossa participação. Unimos os nossos pensamentos e procuramos a figura excelsa de nosso Mestre. E podemos ver Jesus, pés bem assentos no chão, o dia ensolarado. E Jesus começa a caminhar com os seus discípulos. É uma pequena multidão. O número de pessoas aumenta. A aglomeração, o vozerio também. Em dado momento, Jesus volta-se e pergunta: quem me tocou? E os discípulos atônitos perguntam: mas Senhor, todos se esbarram, todos te tocam. Como perguntas, quem te tocou? Alguém me tocou. Eu senti sair virtude de mim. Logo a seguir, ouvimos: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei. Eu estava doente e agora estou curada. Os milagres, esses acontecem permanentemente no conceito das coisas elevadíssimas, das leis da natureza. Não são derrogações da natureza, de suas leis. Hoje, Jesus, queremos ser aquela que te tocou, buscando-te, sentindo que estás conosco. Mas não viemos para curar os nossos corpos. Esses serão consequência. Viemos buscar a paz de espírito. Viemos buscar a cura para o nosso eu, para que sejamos melhores onde quer que nos encontremos, Jesus. Querido amigo,
que a virtude da tua presença entre nós se espraie pelas redondezas, beneficiando as famílias aqui próximas, seus lares, seus compromissos. E que essas ondas se alarguem, alcancem a nossa nação, nosso continente, o nosso planeta. Esta nave-mãe que nos acolhe para que nos melhoremos. Nos exercícios dos processos reencarnatórios. Assim, Jesus, agradecemos, pois que a luz de Deus, o seu amor, estão permanentemente conosco. Há irmãos nossos em maiores dificuldades. Emocionais e materiais. Sentimos que o mundo é banhado de paz e de esperança. Visualizamos esse momento que é constante. E que cada um de nós possa despertar a seu tempo para abrir o coração e acolher essas bênçãos. Agora, vamos orar em silêncio, mantendo a imagem daquele quadro que ficou marcado, mestre querido, em que a mulher se cura, porque buscou com confiança vamos orar e pedir, louvar, agradecer por aqueles que estão no centro de nossas preocupações. Ou por conceitos elevados, como seja. Vamos orar em silêncio. Em paz. Desfilaram em nossos pensamentos seres amados que necessitam de auxílio, outros que já partiram para a espiritualidade. Continuam vivos e receberam o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso desejo sincero de que se encontrem bem. Encerramos a tarefa desta manhã. Este encontro amigo e fraterno, desejando que ele se estenda ao longo de uma semana e de nossas existências. Agradecido, Jesus, por permaneceres conosco, abençoando os nossos melhores propósitos e auxiliando-nos na vigilância tão necessária para vencermos os nossos maus pendores. Contigo, Senhor, desejamos despertar o homem novo a cada dia. Que assim seja, Mestre.